Glória a Jesus, glória a Jesus. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs que estão neste lugar. E nesta tarde o Senhor venha falar ao nosso coração. Já sentimos a sua presença através dos louvores. E eu creio, irmãs, nós vamos continuar sentindo a presença do Senhor. Minha gratidão ao meu Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, na sua presença para louvar e glorificar o seu nome. Também a minha gratidão à irmã Juraci, à irmã Ana. Obrigada, irmã Ana, pela confiabilidade. Não sou nada. Sempre digo, não sou nada. Mas o Deus que nós servimos, Ele faz todas as coisas. Quero também parabenizar a irmã Juraci, que Deus abençoe, irmã, sua vida. A senhora tem sido um exemplo para mim a cada dia. Quero agradecer também a vida das irmãs que estão nesta tarde, das irmãs dirigentes, das irmãs intercessoras. Quero, irmã, ser muito objetiva nesta tarde, mas não posso deixar de entregar aquilo que o Espírito Santo do Senhor colocou ao meu coração. E antes de falar o que o Senhor tem me dado, eu quero dizer para as irmãs. A irmã Ana me pegou de surpresa quarta-feira passada, viu, irmã? Mas não tem problema, porque meu Deus é vigilante. Amém? E enquanto a irmã Aglaé estava pregando, irmãs, Deus usou a irmã Liana para dizer que o Espírito Santo do Senhor estava neste lugar. E realmente, o Senhor me deu esta palavra naquele exato momento. E eu fui para casa, tranquila, porque eu disse, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Mas com o decorrer da semana a gente vai ficando nervosa, né, irmãs? Vai ficando preocupada, porque a responsabilidade é muito grande e o vaso é bem pequenininho. Eu quero convidar as irmãs para nós ler a palavra do Senhor sentada mesmo, irmãs, como nós estamos no livro de Jeremias. Aleluia, Jesus. Jeremias, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 11 e 12. Que nos diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E o versículo 12 vai nos dizer: e disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Aleluia. Nós todos conhecemos muito essa passagem bíblica, irmãs. E nós sabemos que este capítulo, de número 1, ele descreve o chamado e a vocação de Jeremias. Mas o que tem a ver, irmã Neurici, a passagem de Jeremias com o nosso tema? Tudo a ver, irmãs. Tudo a ver. E nós sabemos que Jeremias, ele era filho de profeta, do profeta Euquias, nascido na cidade de Anatote, conhecida como cidade sacerdotal. E eu quero crer, irmãs, que esta cidade seria a cidade da oração. Aleluia, no território de Benjamim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias também era conhecido como o profeta das lágrimas, ou seja, o profeta chorão. Todos nós sabemos isso. A Bíblia vai nos dizer que o nome de Jeremias significa o Senhor edifica, no sentido de exaltar, ou o Senhor lança. Este é o verdadeiro significado de Jeremias. O Senhor edifica e o Senhor lança. Glória a Jesus.
Se nós for considerar, queridas irmãs, também o nome do pai deste profeta, sacerdote Ilquias, no original, o significado desta palavra significa: o Senhor é a minha porção. E nós podemos entender então que este é o motivo de toda a fidelidade da casa de Ilquias, da vida de Jeremias. Mesmo em meio a uma nação rebelde, idólatra, pecaminosa na presença do Senhor, aquela família permanecia na torre de vigia, permanecia na presença do Senhor, permanecia no lugar sagrado, conforme está escrito no Salmo 91. Glória a Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente estará abrigado. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E se nós fizermos um paralelo entre Abacuque e entre Jeremias, nós vamos ver que Abacuque, ele não era sacerdote, ele era profeta, mas ele atuava como sacerdote perante Deus, pelo povo. E Jeremias, ele era sacerdote já de nascença, mas ele atuava como profeta do Senhor no meio do povo. Então, queridas, não importa o chamado, não importa a linhagem, não importa o lugar, não importa, aleluia, aquilo que vamos fazer. O que importa é que quando Deus ordena, algo vai acontecer. Independente, como diz, do cargo. O que importa é o chamado. Se Deus chamou, Deus determinou, não tem problema, vai acontecer. Aleluia. E aqui nós podemos ver, irmãs, e eu não li todo o capítulo por uma questão de tempo. Nós vamos ver que Deus, ele não convida Jeremias. Ele convoca Jeremias. Ele notifica Jeremias para ministrar aquela nação, aquele povo, a sua ordem e o seu mandato. Nós sabemos que a nação de Judá havia se desviado da presença do Senhor. E a justiça do Senhor iria ser derramada sobre aquela nação. Porque a palavra do Senhor diz que ele não rejeita e ele não suporta a oração de um dos seus filhos. E ele sabia que Jeremias era profeta, mas o coração era de sacerdote. E a partir do versículo 5, se as irmãs quiserem ir acompanhando comigo, tem toda a liberdade, vai nos dizer assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Glória a Jesus. Mesmo antes de Jeremias nascer, o Senhor já sabia que Jeremias seria profeta e não sacerdote, porque a palavra nos diz lá no Salmo de número 139. E para mim esse salmo, irmãs, ele é muito importante. Ele é o nosso certificado espiritual. Porque ele vai nos dizer que antes de nós nascer, todos os nossos dias estavam sendo escritos por ele. Essa é a nossa história diante do Senhor. E Deus revela a Jeremias, na sua presciência, que ele era muito maior do que todas as limitações e todas as desculpas que Jeremias iria dá-lo. Por quê, querida? Pela lógica, ele teria que ser sacerdote. Mas, diante da decisão do Senhor, diante da palavra do Senhor, do eu sou, não existe a lógica.
A lógica apenas, ela tem que aceitar e respeitar a palavra do Senhor. A lógica diante daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus determinou, a ordem maior, a lógica maior é a do nosso Deus. E nesta tarde o Senhor nos diz: eu dei uns para sacerdote, outros para profetas, e aqui no nosso meio eu tenho certeza que existem sacerdotisas, profetisas, aleluia, mensageiros do Senhor. Deus lhe chamou apenas para cumprir o seu mandato e não para questionar. E o versículo de número 6 vai nos dizer assim: não sei falar. Jeremias ainda continua questionando ao Senhor e tentando fazer Deus entender que aquela não era a sua missão, que aquele não seria o seu chamado. Mas Deus não estava perguntando para Jeremias se ele sabia ou não falar, porque não sabia falar, irmãs, mas estava falando com o dono da sabedoria. E muitas vezes acontece conosco, nós não sabemos fazer aquilo que o Senhor tem determinado, mas é uma questão de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Nós não sabemos os desígnios de Deus, mas apenas nós temos que nos colocar na presença do Senhor, para que o Senhor faça aquilo que Ele tem designado. E Jeremias vai mais adiante, ele diz: eu sou uma criança. Será que Deus não sabia que ele estava falando com Jeremias, ainda criança, Fátima? Ele sabia, irmãs, porque ele disse para o próprio Jeremias: antes que eu te formasse no ventre eu te chamei. Então ele sabia exatamente a idade de Jeremias, como ele sabe a sua idade. O Senhor sabe que ele te chamou lá no ventre da sua mãe. Ele sabe o que o Senhor quer fazer na tua vida, e você também sabe, porque o Senhor já falou com você. Aleluia. E Deus diz a Jeremias: não digas eu sou uma criança. Eu chamo, eu separo, eu uso quem eu quero, porque a unção é minha, a autoridade é minha, o mandato é meu, a palavra é minha. Aleluia. O vaso é meu, o mensageiro é meu. É Deus, irmãs. Deus é Deus e não tem explicação. Deus faz o que Ele quer. Por isso que a lógica não pode explicar as coisas divinas do Senhor. E no versículo de número 8 ele vai dizer mais ainda: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Jesus. Jeremias era criança, sim, não sabia falar também, mas o Senhor já sabia. Até o que Jeremias ia enfrentar lá na frente, nem passava pela mente de Jeremias. Aleluia. Eu estou no controle de tudo, porque eu sou Deus. Eu faço, eu ordeno, eu mando, eu crio, eu destruo e torno criar de novo para a glória do meu nome. Versículo de número 9 vai nos dizer assim: estendeu a mão e tocou a minha boca e me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Deus fez com Jeremias o que fez também com o profeta Isaías. Na boca de Jeremias o Senhor estendeu a mão e tocou, mas na boca de Jeremias ele apenas ordenou que o serafim tocasse e purificasse os lábios. Aleluia. Por quê, queridos? Porque boca de profeta tem que ter o toque da mão do Senhor. E nesta tarde, o Senhor diz a você: eis que eu toco na tua boca e coloco as minhas palavras na tua boca. Muitas vezes você tem dito: eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar. Aleluia. Mas quando a necessidade bate na sua porta, você sabe dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor.
porque você não se prontifica para fazer o que Deus colocou nas tuas mãos. Que nesta tarde, as minhas palavras, tuas palavras, sirvam de bênção e não de maldição. Que a nossa boca seja fonte de vida, fonte de liberdade, fonte de cura, fonte de restauração, fonte, aleluia, que brote água para saciar a sede do sedento daquele que tem comichão nos seus ouvidos de ouvir uma palavra de misericórdia. Que você seja um mensageiro do Senhor. Fala daquilo que vem do céu. Proclame boas novas de salvação. Diga que Jesus está voltando. Aleluia. E eu estou muito à vontade nesta tarde, falando bem espaçosamente, porque o coral nos 2 primeiros hinos confirmou a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Queridas, quando Deus toca, tudo muda. Onde Deus toca, algo novo acontece. Aleluia. Eu sei, queridas irmãs, que não é fácil, mas Deus nos dá graça, Deus nos capacita, Deus nos unge, irmã Celina, e Deus vai na nossa frente, e é Ele que peleja em nosso favor. Versículo de número 10 nos diz assim: ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Para quê? Olha o que Jeremias teria que fazer: arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para, aleluia, arruinares. Também para edificares e para plantares. Glória a Deus. Porque, queridos, esse versículo é um versículo muito profundo, irmãos. Primeiro, teria que arrancar, destruir, derribar, arruinar. Por quê? Porque Jeremias estava sendo enviado por Deus para ir contra tudo e contra todos, a começar pela sua própria família, pela sua própria casa, até chegar ao rei. Aleluia! Então não era fácil não, queridas, o que Jeremias teria que enfrentar. Mas Deus disse: eu sou contigo, e é eu que ponho as minhas palavras na tua boca, e te ensinarei o que tu has de falar. Jeremias não saiu falando palavras ao vento, não. Porque profeta do Senhor, aquele que tem um compromisso com o Senhor, aquele que está na torre de vigia, sabe o que Deus ordena pela sua vida. E sabe que tudo que sair da sua boca, o Senhor se responsabiliza. Aleluia. Versículo de número 11 vai nos dizer assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Aleluia. Queridas, e eu fui ler o que era a vara de amendoeira, irmãs. E tem um significado tão grande, irmãs. Tão grande, tão profundo. E muitas vezes nós passamos e achamos tão lindo aquele galho, né? Muitas vezes nós passamos nas lojas e tem aquele galho grande, branco, todo branco, né? E tem um rosinha. Aleluia. Deus é sábio até naquilo que Ele faz. Porque a flor branca tem um significado e a rosa tem outro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como o tempo não nos permite, irmãs, não vamos nos deter nisso, porque não é isso que o Senhor quer falar conosco nesta tarde. E o versículo de número 12 nos diz assim: disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Queridos, jamais Deus vai deixar de cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele te chamou, Ele vai na sua frente. Ele chamou Jeremias, Ele pelejou por Jeremias, porque todas nós sabemos o quanto Jeremias sofreu, o quanto Jeremias padeceu, mas
Jeremias não poderia dizer que estava vendo outra coisa, a não ser uma vara de amendoeira. Por quê, irmãs? Porque a amendoeira, ela fala de vigilância. E naquele exato momento em que o Senhor perguntou para Jeremias o que ele estava vendo, o Senhor estava ali selando o compromisso com Jeremias. O Senhor estava ali dando autoridade sobre a responsabilidade que estava sobre os ombros daquele homem, que não seria fácil ele enfrentar. Não seria fácil ele viver os seus dias sozinho. Não seria fácil ele viver os seus dias desprezado, angustiado, amargurado pela causa do Senhor. O profeta não sabia, irmãs, nada, não fazia nem dimensão da ideia do que lhe sobreviria. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o Deus que está conosco nesta tarde e que conhece todas as coisas, lá no capítulo de número 17 de Jeremias, e o versículo 10, ele diz assim: eu sou o Senhor, esquadrinho aos corações, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. Aleluia. Deus conhecia o temor do coração de Jeremias, mas ele conhecia o coração daquele povo. Ele estava vendo tudo o que aquele povo estava fazendo diante dos seus olhos. E a palavra do Senhor diz que Deus não suporta, aleluia, a iniquidade. Deus não resiste à iniquidade, queridos. Por isso Deus chamou você como profeta do Senhor, como atalaia do Senhor, para orar, para clamar, para buscar, mas sim para falar aquilo que o Senhor quer, que o mundo ouça lá fora, porque o dia do Senhor está chegando, aleluia, e eles precisam ouvir o que Deus tem para falar. Por isso que ele disse lá no versículo de número 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo. O Senhor sabia, irmãos, que o povo jamais iria aceitar aquilo que Jeremias estava falando, porque o povo não queria se submeter à ordem do Senhor. O povo queria viver uma vida dissoluta, adorando Deus e fazendo Deus para que fosse adorado. Mas eu creio, aleluia, que tudo na nossa vida tem o tempo determinado pelo Senhor, e somente Deus sabia dos flagelos que aquele homem haveria de enfrentar. Para ele seria impossível. Eu creio, queridas irmãs, que se o Senhor não estivesse com Jeremias, já na primeira profecia, Jeremias teria sido exterminado. Mas a obra do Senhor, ele diz que aquele que nós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Aleluia! A palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. Nós apenas somos instrumento nas mãos do Senhor, e ele fala da maneira que ele quer, e ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, no tempo que ele quer. Aleluia! O que Deus estava dizendo a Jeremias é que assim como a amendoeira é vigilante, Jeremias também teria que vigiar bastante. Aleluia! Orar, ele já tinha orado, porque ele já era consagrado ao Senhor. Faltava era vigiar. E era isso que Jeremias teria que fazer, porque apenas ele era um canal nas mãos do Senhor, para que o Senhor viesse entregar àquele povo tudo o que ele iria fazer, porque já estava determinado da lei do Senhor, porque o Senhor conhecia o coração do povo que jamais se arrependeria. Aleluia! E que assim como a amendoeira suportou o frio, suportou o inverno, suportou os dias sombrios, Jeremias também suportaria, porque debaixo da graça, da unção e da misericórdia do Senhor é que nós vamos sobrevivendo. Quantos flagelos nós já passamos nas nossas vidas, quantas provas, aleluia, quantas provações, quantos desertos, quantos vales. Saímos de uma grande pandemia, estamos vivendo
dias em que a humanidade, aleluia, está vendo que o Senhor está agindo. Muitos irmãos estão perdendo, aleluia, suas casas, suas famílias, mas não querem aceitar Jesus. Essa é a grande realidade, até mesmo da nossa própria família. Se queixam do que Deus está fazendo, mas eu quero dizer para as irmãs nesta tarde, em nome de Jesus, não te cales, fale tudo aquilo que o Senhor colocou na tua boca. Aleluia. Jeremias não estava apenas enfrentando os seres humanos, não, irmãs, porque a palavra do Senhor diz que ela é o martelo que esmiuça a penha, e um coração humano, a palavra do Senhor pode sim transformar. Aleluia. Mas principados e potestades é só através da autoridade da palavra do Senhor que pode ser enfrentado por aquele que leva a preciosa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 18 nos diz assim: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda esta terra, e contra todos os reinos de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra todo o povo. Aleluia. Existia ali também, irmãos, sacerdotes que estavam contra o que Jeremias estava falando como profeta do Senhor. Muitas vezes, quando você está falando a palavra do Senhor, existe alguém que conhece, que também fica, ao invés de te ajudar a ganhar almas para o Senhor, irmãs, muitas vezes fica criticando a obra do Senhor. Fica apontando os defeitos daquilo que não está perfeito. Aleluia, mas que nesta tarde o Espírito Santo do Senhor que está neste lugar venha trabalhar nas nossas vidas, venha abrir os nossos olhos para que nós vejamos, venha abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, e venha ungir os nossos lábios para que nós possamos pregar a genuína palavra do Senhor como o Senhor quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 19 nos diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia. Então, queridas, Jeremias estava respaldado. Ele sabia que agora a guerra já estava, aleluia, pronta. E que o que ele iria enfrentar não seria fácil não, mas ele tinha um Deus que pelejava por ele, porque foi o mesmo que viu no ventre, foi o mesmo que santificou, foi o mesmo que colocou as palavras na sua boca, e era o mesmo que estava protegendo a sua vida diante dos seus adversários. E nesta tarde eu quero te perguntar: se o Senhor, que está aqui neste lugar, fizesse para nós a mesma pergunta que ele fez para Jeremias: o que tu vês? Será que nós poderíamos responder ao Senhor que nós víamos uma vara de amendoeira? Aleluia! Existem tantas varas, irmãs. Existem tantas varas. Porém, só uma resiste às intempéries do inverno e está vigilante para despontar as suas preciosas flores antes que chegue a primavera. É ela que está vigilante, é ela que anuncia que a estação fria está passando, é ela que anuncia que a primavera está chegando. E nesta tarde, o Senhor, aleluia, pergunta para você, querida, que está aqui neste lugar, e eu tenho certeza daquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Aleluia. Você está disposta, aleluia, a ser uma vara nas mãos do Senhor? Quem sabe você se olha e diz assim: sou tão insignificante, aleluia, sou tão improvável. Mas é você que Deus está chamando. Aleluia. O Senhor te diz nesta tarde: eu sou o Deus que eu velo pela minha palavra. E eu já falei, e eu já te chamei.
Aleluia. Somente fica debaixo da minha promessa. Fica debaixo da minha promessa. Você pode se sentir incapaz, todos nós somos. Você pode se sentir, aleluia, improvável, todas nós somos. Mas o Deus que te chamou, aleluia, é o mesmo Deus que chamou Jeremias. E para fazer a diferença, lá no livro de Números, capítulo de número 17, vai nos provar, aleluia, que quando o Senhor chama, Ele faz a diferença. Porque quando Ele chamou Arão para ser sacerdote, aleluia, através de Moisés, deu confusão, deu murmuração, aleluia, porque quando Deus começa a operar, o inimigo começa a se levantar. Mas quando Ele chama a vara, aleluia, pelo nome, não adianta, irmãs, aleluia. E foi assim que aconteceu com a tribo de Levi, com a vara que estava na mão de Arão, aleluia. Chamou a primeira, não tinha flor. Chamou a segunda, não tinha flor. E foi chamando, irmãos. Até que chegou na vez da vara que estava na mão de Arão. Aleluia! E que vara era? Uma vara de amendoeira. Porque quando o Senhor chama, o Senhor enche de autoridade. Aleluia! E contra a autoridade de Deus não existe resistência. Contra a autoridade do Senhor não existe levante. Contra a autoridade do Senhor não existe quem possa pelejar. Aleluia. E o Senhor começou a falar ao meu coração, queridas. Aleluia. Que muitas varas o Senhor já levantou. E o Senhor me trouxe à minha mente e ao meu coração quando Amã queria destruir o povo hebreu. Ele levantou quem? Uma pequena vara. Levantou uma mulher. Levantou Esther. Aleluia. Cheia de graça, cheia de unção, cheia de autoridade do Senhor, e colocou o inimigo por terra. Aleluia. Quando o faraó decidiu que iria matar a promessa do Senhor, aleluia, para que o povo não fosse liberto, deu uma ordem para que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos. Ele levantou quem? Joquebede, aleluia, outra vara, chamada ungida e cheia de autoridade do Senhor. Porque muitas vezes, queridos, Deus nos chama para agir no secreto. Não precisamos não estar fazendo alarido, não. O Deus que nós servimos, Ele é Deus daquele que diz, entra lá no teu quarto, aleluia, o teu Deus que te ouve em secreto, Ele responde e Ele abençoa. Glória a Jesus. Deus chamou uma outra varinha, e eu já vou terminar em seguidinha, irmã Ana, chamada Maria. Maria. Quantas mulheres daquela época queriam ser a mãe do Salvador? Aleluia. Muitas se aprontaram, muitas se prepararam, mas o Senhor disse, eu quero esta varinha pequena, esta humilde, esta sem aparência, esta, aleluia, que ninguém olha, esta que ninguém nota. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele chama quem não é para confundir aquele que é. Aleluia, Ele chama o pequeno para confundir os grandes. Chamou Jeremias, aleluia, para destruir os reinos. Aleluia, através da palavra do Senhor. E Maria carregou no seu ventre, aleluia, a luz do mundo, para trazer luz ao mundo. Ela deu a luz àquele que era a luz da vida, a luz dos homens, a luz que nesta tarde está aqui neste lugar, aquela luz que falou com você lá na sua casa, aleluia, aquela luz que um dia te tirou das trevas, te fez uma nova criatura, aquela luz que um dia chegou lá ao leito onde você estava e diz, eis que eu te dou vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor sabe
porque é Ele que está no controle de todas as coisas e também do tempo. Ele é o que controla o tempo e as estações. O Senhor apenas nos diz: seja vigilante. Sabe por quê? Porque Deus chamou a você, Deus chamou a mim, chamou a ti, chamou a irmã Ana, chamamos a Juraci, chamou os dirigentes do círculo de oração, chamou as irmãs da intercessão, aleluia, para sermos vara na mão do Senhor, com autoridade, com graça, com sabedoria, para destruir as hostes do inimigo e para que a palavra do Senhor seja edificada. O Senhor tão somente diz: não saia da minha presença, fique na sua posição. Sabe por quê? Porque você é mulher chamada, você é mulher escolhida, você é aquela mulher que acabou de dizer recentemente, aleluia, o que está escrito lá no livro de Abacuque. Foi você que profetizou que estava na torre de vigia. Aleluia! E por você estar na torre de vigia, o Senhor te trouxe nesta tarde, neste lugar, para restaurar o teu ministério, para falar contigo, para te dar autoridade, para dizer que você não é apenas uma vara seca, não. Você está na torre de vigia, você está vendo, como disse a irmã Ana, o perigo lá fora, mas aqui dentro você já está trabalhando. Aleluia! Quero convidar as irmãs para nós ficarmos em pé, em nome de Jesus, nesta tarde. Quem sabe, querida, não era esta a palavra que você queria ouvir. Aleluia. Mas diga ao Senhor: sobre a minha torre, aleluia, estarei, e sobre a fortaleza eu me apresentarei. Quero dizer a você, querida irmã, que nesta tarde chegou neste lugar, que o Senhor quer derramar sobre a tua vida a unção e a autoridade do Espírito Santo. Deus chamou você para entregar o recado do Senhor e você está sofrendo, você está chorando e muitas vezes você não faz aquilo que o Senhor quer que você faça. Aleluia. Mas nesta tarde é você mesmo que Deus está falando. É com você, querida. Eu quero perguntar se existe alguma das irmãs que tem uma necessidade ou que precisa que o Senhor venha derramar mais autoridade sobre a sua vida do que aquela que você já tem. Aleluia. Eu quero convidar as irmãs para chegar aqui na frente. E nós vamos estar orando em nome de Jesus. Nós vamos estar intercedendo. Irmãs, o mundo precisa de mulheres com unção, com graça, com autoridade. Aleluia. Mulheres que não se calam. Mulheres que não temem. Aleluia. As fúrias do inimigo, a fortaleza do inimigo, mas mulher que se levanta em nome de Jesus para proclamar o reino do Senhor. Aleluia. Uma mulher, irmãs, de joelho dobrado, não existe inferno que possa resistir. Muitas vezes, querida, nós precisamos sim de pedir ajuda, mas muitas vezes o Senhor quer que nós entre lá no nosso quarto, na torre de vigia, e nos revista de graça, de unção, porque o Senhor nos enxerga lá, mas para que nós saia de lá, não apenas com a vitória, mas proclamando que o Senhor é o dono da vitória e é Ele que peleja pelas nossas vidas. Entrego essas palavras em nome de Jesus.